Eu fui batizado na Organização das Testemunhas de Jeová em 1980, mas com o passar do tempo foi surgindo algumas dúvidas. Uma delas foi relacionado às mulheres cortar o cabelo bem curto e também observar que os homens não usavam barba na congregação. E então eu resolvi fazer uma pergunta para a Torre de Vigia em 1986. Eles responderam minha pergunta, mas eu fiquei ainda em dúvida. A resposta eles deram o seguinte: temos o prazer de dar consideração à sua carta de data recente sobre 1 Coríntios 11, 14 e 15 e também quanto a alguém usar barba. Então eles fazem aqui citação de uma revista Sentinela de 15 de 2 de 76, página 115 a 117, onde faz uma explicação sobre essa questão do uso da barba. Também eles contam que nos Estados Unidos houve um caso de um jovem que saiu pregando, um estudante, e ele usava barba. E quando chegou numa casa, a mulher ela não quis receber ele porque achava que ele era um estudante rebelde. E então ele, depois daquilo, pediu orientação. E os irmãos então aconselharam que ele tirasse a barba. Um parágrafo da carta diz o seguinte: alguém que insiste num determinado estilo de cabelo ou barba deveria perguntar: faço isso para imitar pessoas do mundo? Ainda poderia formular-se outras perguntas. Uso esse estilo porque melhora a minha aparência ou é por causa daqueles com quem me associo? Associam-se estes com a congregação ou são do mundo de fora? Se houver outros na congregação que usam este estilo, será que são os maduros, os anciãos ou os servos ministeriais, os que são zelosos no seu ministério? Aí manda ver Hebreus 13, verso 7. Daí, orientado pela experiência já citada, a própria pessoa poderia se perguntar: com quem me classifico o estilo que uso aos olhos das pessoas em geral? Será que alguém dos que visito me identificaria como ministro das Testemunhas de Jeová? Então aqui eles vêm fazendo essas perguntas para que a pessoa reflita e chegue à conclusão de que realmente usar barba não é apropriado para as Testemunhas de Jeová. Então esse era um ensinamento até esse ano, mas recentemente foi mudado. Agora aqui no Brasil está liberado para os homens usarem barba, inclusive os anciãos e servos ministeriais. Agora só falta a mudança com relação ao ostracismo, né? Espero que em breve venha uma liberação contra o ostracismo, onde realmente vem separando muitas famílias devido ao ostracismo, onde se proíbe falar com aqueles que não concordam com os ensinos da Torre de Vigia. E também seria muito bom que viesse a liberação das transfusões de sangue. Daí seria muito importante porque salvaria muitas vidas daqueles que viessem a precisar de uma transfusão de sangue. Esperamos que as novas luzes da Torre de Vigia continuem brilhando para que eles venham realmente a reconhecer seus erros e venham assim a se enquadrar com o que a Bíblia realmente ensina. Mas o que dizer sobre o uso de barba? Será que fazer isso é apropriado para um irmão? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos assistir ao vídeo a seguir que relembra o uso de barba ao longo dos anos pelos servos de Jeová. Na época dos patriarcas, era costume os homens usarem barba. E isso continuou sendo comum na época dos israelitas.
Um homem israelita só raspava sua barba se ele fosse humilhado ou estivesse de luto. Por exemplo, quando o rei dos Amonitas raspou as barbas dos servos de Davi para humilhá-los, Davi protegeu a dignidade deles, dizendo: fiquem em Jericó e voltem quando as suas barbas tiverem crescido. Centenas de anos depois, o profeta Ezequiel raspou a sua barba e a sua cabeça para simbolizar a grande aflição que Jerusalém iria enfrentar. Mas e Jesus? Será que ele, como israelita, também usava barba? Por alguns anos, com base no que alguns arqueólogos diziam, nossas publicações normalmente retratavam Jesus sem barba. Mas em 1969, a Sentinela apresentou evidências mais confiáveis, tanto de fontes históricas como da própria Bíblia. Nenhum dos 4 evangelhos dão a entender que a aparência de Jesus era diferente da dos outros. Ele seguiu o costume dos judeus daquela época, ou seja, ele usava barba. Desde então, nossos vídeos e as imagens nas nossas publicações têm retratado Jesus com uma barba bem cuidada. Já na época em que a congregação cristã foi formada, os romanos tinham desenvolvido o hábito de tirar a barba. Será que os cristãos judeus deveriam se barbear, ou os cristãos gentios deveriam deixar a barba crescer para ficar com a mesma aparência dos seus irmãos judeus? Pelo visto, não. Já que as Escrituras não dizem se os verdadeiros adoradores devem ter barba ou não, essa era uma decisão pessoal. Entre 1870 e 1914, o uso de barba era comum, até mesmo entre os estudantes da Bíblia, como podemos ver nessas fotos de irmãos peregrinos que viajavam para visitar as congregações. O irmão Russell também usava barba. Um jornalista se referiu a ele como um ministro bem arrumado. Ele disse: "Eu nunca o encarei como sendo diferente dos milhares de outros pregadores. A sua barba branca, macia e comprida é a barba de um patriarca, de um pai. Ela inspira confiança." Logo após a Primeira Guerra Mundial, tirar a barba voltou a ser comum. Nessa foto dos peregrinos tirada em 1919, a maioria não usava barba. Então, por mais que as nossas publicações não falassem muito sobre esse assunto, eram bem poucos irmãos que usavam barba. Por volta de 1960, o uso de barba começou a ser associado com pessoas que estavam se rebelando contra as autoridades. Em lugares assim, a maioria dos homens decidiam não usar a barba, quer fossem testemunhas de Jeová, quer não. E como usar barba era mal visto, a maioria dos irmãos que usava barba não serviam como servos ministeriais, anciãos ou em outras posições de responsabilidade. Com o passar do tempo, o uso de barba se tornou mais comum em alguns países e não era mais associado com rebeldia. Nesses lugares, alguns irmãos que usavam barba foram designados servos ministeriais e anciãos. E recentemente, o uso de barba se tornou comum em ainda mais países. Então, como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O vídeo terminou com uma pergunta bem interessante. Como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não
é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito. Em harmonia com Romanos 14:4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que a desassociação é um ato de amor. Mas como pode ser um ato de amor se na verdade separa e destrói muitas famílias? Além de causar muitas separações de casais, também pais deixam de falar com filhos e fica proibido até mesmo de cumprimentar com um simples oi. Você, que é uma testemunha de Jeová, não sente vergonha de fazer parte de uma organização de falsos profetas? Pois já previram o fim para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar a geração de 1914 e para antes de terminar o século XX. Siga o verdadeiro profeta Jesus, ou na pronúncia hebraica, Yeshua, ou Yahusha, e não aos falsos profetas da torre de vigia. Se você gostou deste vídeo do Luiz Alberto, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer para ajudar a abrir os olhos de mais pessoas.